Hortência? O que você acha? Vamos. Então, gente, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu consigo sentir aqui um calorzinho muito que está passando o celular. Tem gente aí nos acalentando aí. Boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos, claro, né? Aqui não tem exclusão, tá? Meninos e meninas, sejam bem-vindos, tá? Eu sou Hortência. Pode passar, não? Eu sou Hortência Bardaves, estou aqui para facilitar este encontro, né? Agradecendo desde já a presença de duas colegas psicólogas convidadas, Silvia Rota, Ana Pereira, que vão trazer informações, colaborações muito precisas, tá? Vamos nós conversar um pouquinho. Então, gente, vamos falar um pouco da pandemia, isolamento social, escolas fechadas. Isso, nada mais e nada menos, são medidas adotadas, né, para barrar a disseminação do Covid-19, né? E com todo esse processo, né, todo esse movimento atípico que estamos vivenciando, todos estamos na mesma situação de vivências, né, mudanças, o que aconteceram? A mudança na rotina de casa, né, filhos e trabalho. Imagina, aquela parte de trabalho, né, praticamente a nossa casa entrou no nosso trabalho, né? Temos uma oficina virtual dentro de casa. Então, tem o medo da contaminação, aumento da ansiedade, tristeza e desânimo e dificuldades de se organizar. Então, gente, todos os tópicos que a gente está pontuando, nós vamos a conversar os tópicos, dando umas pinceladas, observações, como lidar, né? E como organizar da melhor forma. Tudo isso é normal. Será? É um momento anormal. Que isso, Hortência? Tudo isso normal, mas esse momento normal. Certamente. Nós estamos entrando dentro do anormal e pouco a pouco, gente, que todos os dias, cada momento, a gente vai adotando como normal. É uma nova forma de viver, é uma nova forma de ressignificar todos os nossos padrões comportamentais, tudo aquilo que a gente tinha, né, e que estávamos muito acostumados no dia a dia, né, a vida da gente mudou de um dia para outro. E, e com certeza não estamos isolados, não estamos ilhados, não é um grupo de pessoas, é um país, não, é mundial, né? Aconteceu, estamos aqui, temos que lidar da melhor forma possível com todas essas mudanças. E por isso nós vamos a conversar um pouco sobre o que é ansiedade, gente. Vamos falar sobre ansiedade. Tá? Vou levantar um pouquinho aqui. Pronto. A ansiedade é uma reação natural do corpo a uma situação estressante. Em seu estado normal e saudável para o indivíduo. Impulsiona para realizar projetos, prosperar e planejar o futuro. O que nos está falando com isso? É uma reação natural. A gente já sabe, é intrínseca de todo ser humano, uma reação natural, como medo, alegria, tristeza, né? Todas as sensações primárias, básicas, ele também faz parte. Porém, quando essa reação natural, a gente não controla, a gente não observa
se realmente é isso que está fazendo com a gente ou está fazendo o contrário. Será que ele não está impulsionando? Será que essa reação está nos tirando dessa realização do projeto, desse planejamento, desse sono? O que está acontecendo? Tá? Vamos nos observar, até porque, vamos falar um pouquinho aqui sobre conhece essa palavra, né? É um pouco mais conhecida em função de porque a ansiedade se torna um dos problemas psicológicos que mais afetam as pessoas, jovens, crianças, estão sendo agravadas pelo cotidiano, né? Todos enfrentamos no dia a dia, tá? Então, o que torna um pouquinho, Ana, vou falar sobre um pouquinho da ansiedade, tá? O que torna mais alarmante e preocupante é o excesso de sentimentos de preocupação, tá? Quando a gente se preocupa demais, quando a gente não está no presente, traz o futuro para a vida da gente e necessariamente traz ideias pessimistas, né, que perturba. E claro, não é para menos também, né? A gente não está minimizando os acontecimentos, né? Porém, quando a gente não tem esse controle, a gente acaba entrando no sofrimento psíquico, tá? E o que acontece quando a gente entra nesse sofrimento psíquico descontrolado? A gente acaba tendo umas sensações desagradáveis, que fazem muito mal à qualidade de vida, né? Inquietação, aflição, agonia, angústias, né? Prejudicando a qualidade de vida, né? Levando a doenças, né? E isso a gente tem que cuidar, temos que controlar, temos que estar alertas para não deixar que se instale de vez. Eu estou um pouquinho ceguinha agora. Pronto. Nós vamos falar um pouquinho das causas. Causas da ansiedade. Ela é multifatorial. Tá? Multifatorial, todos nós sabemos que significa que não tem um diagnóstico um objetivo fechado. Não. Ele tem diversos tipos de predisposições. Tem uma predisposição genética, fatores ambientais, histórico familiar. Alguns fatores são bem comuns, né? Pressão no trabalho, pressão familiar, pressões de fatores emocionais, crenças limitadoras, pensamentos disfuncionais, quando a pessoa acaba distorcendo o pensamento, distorcendo o análise da escuta, né? São pensamentos disfuncionais, ele está em duplo pensamento, faço ou não faço, se eu fiz e não quero fazer, eu comprei aquilo, mas eu não queria, e a gente entra em um sofrimento psíquico muito grande, né? Pressões familiares também, pressão do trabalho, são pressões que desestabilizam muito. Então, consegui entrar! Pode passar, Ana, por favor. Sintomas da ansiedade. Os sintomas da ansiedade, a gente fala constante tensão ou nervosismo. Quando a gente fala de nervosismo, é uma sensação sempre que algo ruim vai acontecer. Se alguém me liga, me está ligando para falar que aconteceu alguma coisa, ou que eu vou perder o emprego, ou que eu fiz um problema. Será? A gente começa, por que será que vai ligar? Por que me está ligando? São descontrole de pensamentos, principalmente dificuldades em esquecer, né, o objeto de tensão, faz bem. Mas nesse caso, o objeto de tensão, ele aumenta com esse tipo de preocupações, tá? Preocupações exageradas,
em comparação com a realidade, problemas para dormir, né? Insônia, né? Problemas para dormir é insônia. Se a gente não tem um sono reparador, é desastroso para o organismo, né? Irritabilidade, agitação e movimento psicomotora. Então, é uma preocupação exagerada, todo um descontrole, como estamos falando, um descontrole, né? Que a pessoa acaba tendo um problema muito grande em função de a parte biológica, fisiológica, né? Toma conta de todas o corpo inteiro, né? E acaba perdendo a sensação de vida. Gente, aqui vocês podem observar que nós temos um slide com uma pessoa linda, acho que sana, que eu descobri com esse chá. Ah, ela está, o que ela está fazendo? Ela está tomando café, né? Então, você aprende a lidar com suas preocupações, diferenciando o controlável do incontrolável. Como assim? Quando a gente aprende, sabe, tem certeza de aquilo que eu posso controlar, a vida é maravilhosa. Porque eu sei que posso controlar e meu sofrimento não vai ter vez. Por exemplo, eu posso controlar tomar um café gostoso, como aí está acontecendo, né? A figura está maravilhosa, tomando um café gostoso, os pãozinhos de queijo, pãozinho lá, todo lindo. Quem que colocou esse café? Foi ela. Ela controlou e levou. Eu posso controlar, entrar em uma loja e comprar perfumes? Posso. Eu posso controlar, ir lá e comprar uma passagem para viajar à Europa, né? Eu posso controlar. Porém, muitas vezes a gente acaba pulando, acaba esquecendo que aquilo que eu posso controlar, eu quero passar para um lado que eu não consigo controlar. Eu não posso controlar. Por exemplo, a chuva, o sol, né, o frio, as tempestades, é, movimentos intrínsecos da natureza, não posso controlar. Então, eu tenho que estar sempre no aqui e agora, observando, fazendo uma diferença, o que posso e o que não posso. Porque se eu entro como criança, né, birrenta, querer aquilo que eu não posso, eu vou me acabar frustrando, vou entrar em uma situação de desconforto, né? E sabendo controlar, a gente tem um limites, né? A gente se acalma, se tranquiliza, isso posso e isso não posso. Então, na questão de escolha, de maturidade, né? De equilíbrio, os controles são assim. Então, vamos observar sempre o que posso e o que não posso. Me faz mal, eu tenho que largar. Me faz bem, eu tenho que abraçar. Então, inclusive nos alimentos, né? Tem alimentos que a gente sabe que não podemos, apesar de poder controlar isso, a gente entra em um descontrole também, né? Então, tem controles dentro do controle, a gente também entra um pouquinho a descontrolar, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho do segredo justamente estávamos falando, né, do controle. O segredo da tranquilidade. Que palavra linda, né? Tranquilidade, me remete à paz, à tranquilidade mesmo, né? Aceitar a realidade. Nossa, que lindo. Aceitar a realidade é a maior tranquilidade que ele vai te dar,
uma, uma visão de paz, uma sensação de limite, né? Eu tenho que aceitar, por exemplo, nós temos que aceitar esse novo movimento, né? A gente vai perdendo, como eu já falei, padrões instalados, movimentos que a gente fazia praticamente automático, e a gente acaba aceitando e abraçando, adotando essa nova realidade e sabendo como me comportar nessa nova situação, né? Perceber as coisas como elas são. Não adianta a gente querer algo que não é dessa forma, né? Tem coisas que são assim e a gente tem que respeitar que são assim, né? Eu não vou tentar mudar. E estar focada no momento presente, não no que pode acontecer, porque está além do controle, senão no que está acontecendo, estar no presente, estar vivenciando, saber que isso é real, né? Estamos falando sobre isso, isso mesmo, aqui tem uma figura, né, de uma mãe com um filhinho, eles brincando, eles estão alegres, está presente, está prestando atenção, estão se acolhendo, estão se afetando, né? Está no presente, está vivenciando, né? A criança, a mãe, eles estão tendo um sentimento de afeição, eles estão em esse momento de troca, de carinho, né? É isso, o presente é o que importa. Fazer sempre pensando no presente. Pode passar a mão? Cadê a Silvia? Silvinha, colega Oi, Silvia, tudo bem com oi, você? tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, como que você está? Tudo bem. Então tá, vou passar a palavra para ti, Silvia. Tá bom. Obrigada. Então, boa tarde a todas. A Hortência, a Ana, a Mônica, a Ângela, a todas que estão nos ouvindo. Bem como a Hortência coloca, a necessidade, eu vejo assim, ó, que a necessidade de manter o isolamento social durante a pandemia não significa um distanciamento, um afastamento total das pessoas. Até porque nós somos seres sociáveis e nós precisamos um do outro para nos desenvolvermos como pessoa. E para isso é importante estarmos observando algumas estratégias para tudo na vida, né? Até para controle da nossa ansiedade. Aqui nesse slide tem alguns tópicos que eu vou estar lendo aqui junto com vocês, e depois eu vou fazer as minhas considerações. Por exemplo, as estratégias para o controle da ansiedade, a técnica da respiração funciona 100%. De que forma? Quando você está diante de uma situação de perigo, é claro que você vai se colocar em sentimento de ansiedade. De que forma que você pode minimizar isso? Se colocando paradinha, quietinha, sentindo a sua respiração, fluir a respiração pelo diafragma, calma, tranquilidade nesse momento, porque é um momento teu com você mesmo. Ninguém vai conseguir tirar a ansiedade de você, porque quem colocou essa ansiedade foi você. Então é você que tem que ter essa responsabilidade com você mesmo. Conte quantas vezes você respira no período de 10 segundos e vai melhorando. Inspire lentamente, coloque a mão na barriga e expire. Sinta o ar entrando
e saindo do seu corpo. Tranquilize a sua mente ao respirar. Não adianta também você estar ali respirando e pensando que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Nesse momento, é você com você. Atividade física, importantíssimo também. A caminhada é o melhor exercício físico que aumenta a serotonina. Isso seria importante a gente estar fazendo pelo menos 3 vezes por semana. E não há necessidade de sair, vou sair, vou caminhar. Vai até a padaria ali na esquina da casa, ou 2 quarteirões, vai a pé. A gente é acostumado a pegar o carro para tudo, caminha, aprecia a paisagem, encontra algum conhecido, cumprimenta, conversa um pouquinho, não é? Exercício para o corpo ajuda a exercitar a mente sob forma de meditação. A yoga oferece a possibilidade de aprender a controlar a sua mente e o seu corpo. Meditação ajuda bastante. Aí a gente pensa assim, mas eu não tenho tempo e não tenho paciência, porque é claro que a pessoa ansiosa não tem paciência, para ficar 1 hora, ou meia hora, ou 40 minutos meditando. Meditar é um aprendizado. A palavra meditar significa editar novamente. Ou seja, a partir do momento que eu saio desse momento do encontro comigo mesma, da meditação, eu vou me tornar outra pessoa. Eu não vou sair a mesma pessoa daqui. Alguma coisa mudou em mim, embora muitas vezes a gente não perceba. No slide a seguir, tem a meditação guiada por 5 minutos, que é um canal de yoga feito para você. Depois vai ficar ali, depois vocês dão uma olhadinha. Em seguida tem as afirmações, é uma palavra, da Manhã Milagrosa. Muito, muito bonito também, para vocês estarem vendo depois. Depois tem outro slide de 6 minutos só, que é yoga para todos os níveis, para o iniciante, para o praticante já. Vale a pena vocês darem uma olhadinha depois. Desperte o corpo e a mente, yoga matinal. Tem também a técnica do acalme-se. De que forma? Aceita aquele momento das sensações ali que são geradas pela ansiedade. De que forma que você pode fazer isso? O que você pode fazer para aceitar? Não tem outra coisa a ser feita a não ser você se acalmar. Você entrar em contato com você mesmo. Esse negócio de tomar água com um copo de açúcar, cientificamente nada é comprovado sobre isso, mas você estar bem com você mesmo é muito importante. Contemple o ambiente ao seu redor. Apesar da ansiedade, continue o que você estava fazendo antes da ansiedade surgir. Libere o ar dos pulmões. Mantenha o roteiro anterior. Examine os seus pensamentos. Sorria, você conseguiu passar pela crise. E espere o futuro com aceitação. Aqui nós temos depois a questão da organização da rotina, que a colega Ana vai falar, mas tantas outras coisas a gente pode estar fazendo para estar diminuindo essa nossa ansiedade, como também diminuir a autocobrança. Nós temos esse costume de nos punir, e ninguém consegue dar conta de tudo o tempo todo. Nós também não vamos conseguir. Então, nós temos que aceitar, muitas vezes, que a casa nem sempre está arrumada, nem sempre conseguimos dar conta do trabalho, ou de entregar naquele dia, ou de fazer naquele dia. Nem sempre estaremos bem, tem dias que nós vamos produzir mais, tem dias que nós vamos produzir menos, e está tudo certo, está tudo bem. A gente não tem que se cobrar. Exercitar também positivamente, valorizando as coisas boas do dia e aproveitar para agradecer. Agradecer tudo. Eu acho que esse é o momento de agradecer tudo, inclusive os conflitos que nos permitem crescer como pessoa, crescer espiritualmente. Agradecer e comemorar.
celebrar algo que deu certo, que foi conquistado, que foi presenteado, como a vida, por exemplo. A gente esquece que a gente tem que começar, quando abrir os olhos de manhã, já tem que estar agradecendo. Né? Cuidar de si mesmo, porque ninguém vai fazer isso por nós. Se a gente for esperar que a mãe, que o pai, que o marido, que o filho faça alguma coisa por nós, a gente está se iludindo, porque não vão fazer. Muito mais esperam que a gente faça do que vão fazer alguma coisa por nós. Então, nós temos a responsabilidade com a gente mesmo, da nossa alimentação. E esse autocuidado é fundamental para lidar com as mudanças que estão acontecendo. Como bem disse a Hortência, do cuidado consigo mesma, às vezes, hoje de manhã ela estava colocando sobre fazer uma maquiagem, para quem gosta, né? Cuidar dos cabelos, fazer a barba, no caso dos meninos. Assim nós estaremos sinalizando para o nosso cérebro que você está vivo. Portanto, se você está vivo, você é produtivo. E se você é produtivo, você vai ficar ansioso. Por quê? Fazer meditação, gente. Meditação é uma grande aliada no combate à ansiedade. Depois, quando vocês verem esses slidezinhos, esses videozinhos de 5 minutos, vocês veem com o que é possível. Hoje de manhã, eu passei um aplicativo que é gratuito, que é o Vitude. Mas tem vários aplicativos, não precisa ser só esse o Vitude. Tem a meditação Natura, que pode ajudar também. E ali ensina também práticas e exercícios que, além da diminuição da ansiedade e do estresse, vai melhorar a qualidade do sono e a nossa concentração. A gente vai ficar mais inteligente, vai se concentrar mais nas coisas, com uma noite bem dormida, mais tranquila. Adaptabilidade. Olha só o tamanho da palavra. Adaptabilidade é competência essencial para esse cenário. Não dá para ir para a academia? Eu vou usar a criatividade para trazer a academia para minha casa. Eu vou me adaptar. Por quê? Porque a vida é movimento. E eu preciso desse movimento. Bora, gente, vamos embora se mexer. Tem gente que está trocando a cama pelo sofá. E aí não vai dar. Aí a ansiedade vai aumentar, porque as coisas vão ficar por fazer, e eu estou ali. A questão também, que eu acho importante colocar para vocês, a questão das informações. Eu já não ligo mais televisão. Alguns meses. Por quê? Porque a televisão, e Facebook, eu, graças a Deus, não tenho Facebook, porque todos essa rede social, o que está fazendo com as pessoas? Aumentando o sentimento de desesperança. Eu não vejo ninguém dizendo quando vai acabar isso. Só dizendo que a coisa está feia, que a coisa vai piorar. Eu não consigo entender dessa maneira. Incluir as crianças também, olha, porque vamos incluir as crianças, que elas também estão passando por mudanças importantes. A rotina delas também foi alterada. E o que já é causa de estresse é necessidade de adaptação. As crianças também vão ter que criar uma rotina, né? Que a Ana vai estar falando sobre isso daqui a pouco, determinando hora para dormir, para acordar, para comer, para brincar, para fazer atividades, desenhar, contar história, criar personagem, enfim. Tanta coisa que se pode fazer junto com as crianças nas horas vagas. Plantar uma flor, plantar uma árvore, isso é extremamente significativo para a criança. E para finalizar minha fala, eu queria falar para vocês sobre, além da caminhada, que aumenta a serotonina mesmo, já por experiência própria. Às vezes eu já saí brava de casa, porque eu não queria ir na padaria comprar, e voltei sorrindo, porque ali eu encontrei um conhecido, já conversei, já contamos uma brincadeira, já fizemos uma brincadeira um com o outro, e voltei sorrindo para casa, né? Então, para terminar minha fala, eu quero falar para vocês
Olha que palavra bonita, ó. Alimentos triptofano. Alimentos triptofano. Que eu fui buscando, são alimentos que aumentam também a serotonina. E aí diminui a ansiedade. Isso é só a gente buscar, a internet está aí para a gente ver, mas posso estar dizendo para vocês, é banana, o ovo, a aveia, o chocolate, o abacate, todos esses alimentos, triptofano. Ó que chique a palavra. Triptofano aumenta a serotonina. Então, bora lá, pessoal, todo mundo caminhando, comendo banana, aveia, chocolate, e é por aí. Obrigada, pessoal. Vamos continuar. Bem, eu sou a Ana, né? E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a organização da rotina. Eu vou passar uma dica assim bem básica, de iniciante, assim, né, para iniciar a organização da rotina, porque na verdade cada pessoa tem que encontrar a melhor forma de estar se organizando, a forma que se sente mais confortável, tá? Para se organizar. Então, primeiro passo essencial é ter uma agenda, tá? Oi, Patrícia! Ah, eu queria falar sobre uma pergunta aqui que a Tarsila fez pra gente. O pessoal está comentando bastante aqui, a Gisele, a Sônia, a Tarsila, a Rosângela estão participando bastante aqui do chat. Se vocês puderem acompanhar a conversa aqui, vocês vão achar bem legal. A Tarsila perguntou assim: a ansiedade é o mal do século ou é da nossa profissão? Então, a ansiedade ela é um transtorno. Aqui no Brasil, nós temos um alto índice desse transtorno de ansiedade e nós temos na educação, nos profissionais da educação, um índice muito alto de ansiedade e depressão. Então, essas doenças da mente, né? Por isso a gente precisa cuidar disso, se prevenir. Então, eu sei que muitas de vocês já tiveram algum tipo de crise de ansiedade ou algum episódio de depressão, né? Eu sou uma dessas pessoas. E, e foi só depois que aconteceu isso comigo que eu realmente parei para pensar e comecei a fazer coisas, ter hábitos para tentar prevenir. Porque antes eu não conhecia os sintomas. E depois que eu fui conhecendo como é que eram os sintomas, eu consigo identificar se eu estou caindo, se eu estou entrando numa crise, né? Então eu consigo barrar essa crise com aquela técnica ali que a Silvia passou, que é o acalme-se, ou a técnica de respiração que ela passou. Isso ajuda demais. Se você está entrando no espiral da ansiedade, você consegue, lendo um cartão de enfrentamento, fazer um cartãozinho, né? Com aquele acróstico, acalme-se, para você ter na sua geladeira, começou a bagunçar os seus pensamentos, você ficou muito acelerada e já está se sentindo confusa, vai lá e lê aquilo ali e respira com profundidade, com calma, que você vai conseguir sair dessa, tá? Então, em primeiro lugar, ter uma agenda, seja ela de papel ou online. Agenda online a gente tem no computador e no celular, né? E também agenda de papel para quem preferir. Eu gosto de usar papel para anotar as coisas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É bem feito em casa mesmo. Eu tenho uma agenda semanal que eu marco as coisas mais importantes e daí ao lado eu tenho um espaço que é o restante das anotações que eu tenho para fazer durante aquela semana. Então, a minha semana inteira está aqui nessa folha. Então, eu consigo ver todo tudo que eu preciso fazer durante a semana, de uma vez só. Isso facilita a minha vida. Isso aqui é a minha agenda do trabalho, no caso, né? Tá bem cheia. Então, eu sugiro que vocês tenham uma agenda e, se possível, ser uma agenda semanal, que nem essa que está aparecendo no slide, que ela é
dá para ver a semana toda de uma vez só, que é a agenda do Google, né? Essa que tem no nosso celular também. Então, primeiro você tem uma agenda, segundo, você faz a sessão descarrego das tarefas. Você pega uma folha, 2 folhas, 3 folhas, o que for preciso, e tudo que você precisar fazer na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, na questão dos seus filhos, na questão do tarefas com o carro, tudo o que você tiver que fazer, lista de mercado, enfim, se joga dentro dessa folha, escreve tudo, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Por exemplo, tem que lavar roupa, criar atividade do Classroom, dar banho no cachorro, fazer a lista do mercado, fazer manicure, tá? Tudo isso você joga ali. Por quê? O próximo passo, que é o terceiro passo, você vai separar por área de vida. Então, você vai separar para as coisas que da sua lista geral. A sessão de descarrego vai virar uma lista de casa e filhos, que você vai colocar tudo que precisa ser feito na sua casa e em relação aos seus filhos. Uma lista que vai ser tudo que tem que ser feito com trabalho e estudos. E também precisa ter uma lista de autocuidado, tá? Como a Hortência e a Silvia também falaram, eu também vou falar da importância do autocuidado. Essa lista ela é essencial. É essencial que você dedique por dia pelo menos 1 hora para você mesma. Nem que seja um banho mais demorado, um momento em que você toma um chá sozinha, quietinha, lê um pouquinho, enfim, faça alguma coisa que você goste de fazer, tá? Que te traga prazer. Por quê? Porque você precisa recarregar suas baterias, né? Somos mulheres, somos professoras, né? Trabalhamos com educação e precisamos de um tempo para a gente. Você precisa de um tempo para você. Para conseguir recarregar mesmo, igual o celular. Até o meu celular está acabando a bateria daqui a pouco. A gente precisa recarregar, botar na tomada e dar um tempinho para recarregar. Para você continuar fazendo as suas coisas com excelência e com prazer, né? Então, passo número 4. Use uma cor de caneta para destacar as mais importantes e outra cor para as tarefas que podem ser feitas em 10 minutos. Por exemplo, daquela lista anterior que eu tinha mostrado. O que é o mais importante? Lavar roupa é super importante porque eu preciso de roupas para usar, né? Não posso ficar sem roupa, ou ficar usando roupa suja. Então, a tarefa é importante que demora mais do que 10 minutos, certo? Agora, fazer uma lista de mercado, por exemplo, demora mais do que 10 minutos? Será? Acho que não, né? Então, você pode escolher, por exemplo, para começar. Então, vamos à ação, escolher uma tarefa importante por dia e uma tarefa de 10 minutos para começar hoje mesmo. O restante das tarefas você vai agendar. Isso mesmo, aí a gente vai usar a nossa agenda, né? Marcar na sua agenda o dia e a hora de fazer as outras atividades. Lembretes no celular ou post-its pela casa ajudam demais. Então, você anota na sua agenda, coloca o alarme no seu celular, o que eu adoro, porque eu uso muito também a agenda, além da agenda de papel que eu mostrei para vocês, eu uso muito a agenda do celular, porque ele sempre me lembra quando eu tenho compromisso. É excelente. O celular é muito bom, principalmente nas coisas que, por exemplo, você precisa fazer só uma vez por mês. Eu tenho eu passo aqueles remedinhos, eu tenho 2 gatos, né? Eu passo aqueles remedinhos de bisnaguinha, assim, antipulga neles uma vez por mês. Então, eu coloco no celular, programei lá alguns meses atrás, que no dia 8 eu ia colocar esse remedinho neles. E daí, todo dia 8 já está programado para despertar e me lembrar. Tá lá escrito, colocar como é que é? Advocate. Gatos nos gatos. Deixar os gatos limpinhos e sem pulgas, coisas mais bonitinhas. Então, eu precisei anotar uma vez para todos os meses me lembrar
E isso me poupa tempo e cabeça também, né? Porque eu tiro isso da minha cabeça porque eu vou ser lembrada pela minha agenda. Outra coisa importantíssima é dividir as tarefas grandes em partes menores. A gente não consegue fazer a reforma de um quarto, por exemplo. Eu quero reformar meu quarto, então eu quero trocar as cores da parede, trocar a cama, colocar uma luminária, trocar de guarda-roupa. Então eu coloco assim, eu quero reformar o meu quarto. Mas dentro dessa reforma do quarto existem pequenas tarefas que eu preciso fazer. Eu preciso comprar uma cama nova, eu preciso comprar tinta, eu preciso contratar o pintor, eu preciso comprar um guarda-roupa novo. Então, tudo isso são pequenas tarefas que eu preciso fazer para cumprir uma grande meta, né? Uma grande tarefa. Por isso que é importante, se a gente não dividisse a reforma do quarto em pequenas tarefas, em pequenas partes, a gente não iria conseguir fazer a reforma do quarto, né? Então a gente precisa criar um mapa do tesouro, em que a gente vai cumprindo determinadas é, passos, a gente vai cumprindo determinados passos e vai chegando em pedacinhos diferentes da nossa jornada. A Nete está falando ali, realmente a gente mistura tudo. Exatamente. Às vezes a gente mistura tudo e acaba ficando muito confusa, não sabe por onde começar. Por isso é importante a gente ter um mapa, né, que é a nossa lista com a ordenação das coisas que a gente vai fazer. E novamente, vindo aqui sobre o autocuidado, eu quero dar essa dica para vocês, que é a primeira hora do dia é a melhor hora para cuidar de você mesma, tá? Porque isso vai garantir que você tenha um dia muito mais gostoso pela frente, muito mais produtivo, muito mais tranquilo também. Porque você vai estar de consciência limpa que o mais importante, que é cuidar de você mesma, já foi feito, sabe? Então, assim, é a melhor oportunidade para você escrever no seu diário, meditar, fazer os exercícios. Peguem aqueles vídeos ali, a gente vai encaminhar para vocês esses slides, né? Que eles viraram um pequeno livro, né? E vamos encaminhar para vocês. E ali nas dicas dos vídeos, entrem lá, assistam, façam. Eu faço aquela sequência ali, 5 minutos de meditação, depois 3 minutos de afirmações positivas, depois 6 minutos de yoga todos os dias. E isso faz com que o meu dia flua de uma forma muito melhor. Você imagina, são 5 minutos, mais 3 minutos, 8 minutos. 8 minutos mais 6 minutos, 15 minutos, basicamente, 14 minutos, né? Então, 15 minutos você consegue já mudar o seu dia para melhor. E sobre o diário, eu gostaria de sugerir a vocês que todos os dias de manhã vocês tenham um caderninho é, pertinho de vocês, quando vocês acordarem, para vocês anotarem o que vocês sonharam, como vocês estão se sentindo e principalmente qual é, quais as coisas que você se sente agradecida. Comece o seu dia agradecendo pelas coisas que você tem. Porque a gente consegue, quando a gente agradece as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas boas, a gente acaba atraindo mais coisas, tá? Mais coisas boas. Então, isso é uma simples questão de você colocar uma intenção positiva no seu dia. Você agradece por aquilo que você já tem e consegue viver um dia com mais tranquilidade porque você se sente inteira, você já tem aquilo que você precisa para ser feliz, tá? Muito obrigada, gente. Agora a gente vai abrir para falar sobre algumas dúvidas, por favor. Se vocês quiserem, inclusive, abrir os microfones e a gente vai indo uma de cada vez vai conversando, pode fazer as suas perguntas, tá?
Ai, Nete, que bom que você tá gostando, amiga. Meu Deus, eu fico muito feliz. Ah, eu queria só frisar uma coisa aqui com vocês, gente. Nós temos o e-mail psicólogascamboriú@gmail.com, tá? Eu quero que vocês anotem isso e quando vocês precisarem conversar com a gente, estiverem querendo desabafar, falar alguma coisa, escreve para a gente pelo e-mail. Escrever é uma ótima maneira para a gente conseguir lindamente e conseguir ficar mais tranquila também, tá? Nós vamos responder todos os e-mails e caso for preciso, caso for do desejo da pessoa, a gente pode fazer uma videochamada também, individual, enfim, tá bom? Só cumprimentando tua fala, Ana. Posso cumprimentar tua fala? Oi, Oi. Tem alguém que tá com o microfone aberto, por isso que tá dando eco. Acho que é a Rosângela. Obrigada, Rô. Ana. Fala, Hortência. Cumprimentando tua fala, né? Estás falando sobre, né, os atendimentos e tal, né? É bem necessário, porque emoções e sentimentos, a gente sabe, né, que são escondidos, reprimidos, né, acabam em doenças, Uhum. né? Então, vamos desabafar, vamos confidenciar, vamos partilhar nossa intimidade, nossos segredos, nossos pecados. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio excelente para a terapia, né? E a pessoa indecisa permanece na dúvida, e aquilo gera ansiedade, gera angústia, né? Então, é isso mesmo. Falando do e-mail, quem entra em Olha contato, só que legal, Hortência. A Gisele aqui tá falando assim: vocês vão passar o link pra gente dos vídeos que eu acabei de falar para fazer de manhã? Sim, Gisele, nós vamos passar essa apresentação que nós acabamos de fazer com vocês, para vocês terem essas dicas sempre com vocês, tá bom? Tem outra coisa aqui que a Mônica perguntou, nossa querida coordenadora, perguntou como podemos lidar com medo. Queres falar um pouquinho, Hortência? ah, assim, existem duas formas de lidar com o medo, né? Tem medos imaginários e tem medos reais. O medo é um sentimento que faz parte da vida da gente, é algo intrínseco também, né? Se a gente não tivesse a sensação do medo, a gente faria deslimitadamente tudo que vem na cabeça. Tudo que vem na cabeça a gente faria, né? A gente colocando o exemplo de uma criança, por exemplo, se a criança, no processo que começa, por exemplo, a se socializar, a ter autonomia social, a sair para a rua, se ele não tivesse essa sensação de medinho, ele vai para a rua, passa, né, não olha para onde, não vê os carros, não, né? Mas o fato de ele ter a consciência desse medo real, ele acaba parando, olhando, vê um carro, não vê um carro, tem uma bicicleta, não vê posto, correio, e ele acaba passando. Então, o medo real é um medo que nos leva a ter consciência, que nos ajuda a encontrar as nossas decisões, né? Agora, o medo irreal é um medo que eu tenho que perceber de onde que está vindo esse medo, o que que eu faço com esse medo, será que esse medo é maior que eu? Será que eu posso parar para revisar esse medo? Né? Então, a gente sim pode lidar com o medo, sempre e quando, claro, que não seja patológico, que é uma fobia, né? Que é
que fez um desdobramento patológico, a gente não tem como lidar nós sozinhos, nós precisamos de um especialista, né? Nós precisamos fazer uma revisão com um especialista, uma terapia medicamentosa, uma terapia psicológica, né? Mas, assim, o medo é uma sensação de ameaça. Então, descobrir aonde está essa ameaça, o que está me ameaçando, né? O que está sendo elaborar esse sentimento de medo? Mas é possível, Mônica, lidar com o medo, sempre e quando a gente descubra os medos reais, os medos irreais e o medo real. Eu tenho que parar e ver como eu enfrento essa situação de medo, né? Por exemplo, aí falando de medo, né? Eu comecei a dirigir, acabei bem no início, né, da prática da direção, acabei matando um cachorro pequeno. Esse medo, essa experiência negativa instalou-se dentro de mim, como uma presença, como uma lembrança negativa, que me impediu, por muito tempo, inclusive estou trabalhando isso agora, né? Me impediu muito tempo e eu acabava sempre falando e pegando justificativas. Não, porque hoje tem muita gente. Não, porque hoje está chovendo. Ah, porque tem gideões. Não, porque sempre justificando, porque eu tinha essa lembrança que me deixou em uma situação de perigo, de dúvida, de vulnerabilidade. Será que eu posso dirigir? Será que eu tenho condições? Será que... né? Entra essa sensação, o chamado, aí que se instala as ansiedades, né? A ansiedade de querer e não poder, mas por que que não posso? Né? Se eu descobrir esse lado de que foi um acidente, aconteceu, passou, foi resolvido nesse momento, e eu não tenho por que estar carregando essa experiência negativa que está me bloqueando para continuar movimentando em aquele desejo, né? Como tem a história, né, do monge. Tinha, não sei se vocês sabem, né? Teve uma senhora tentando passar de uma ponte para outra, e dois monges estavam caminhando. Vocês sabem que o monge não pode tocar mulher. Um dos monges foi lá, pegou a senhora e deixou na outra ponte. E o outro monge ficou totalmente admirado, até porque era o guru, o mestre, né? E não falou nada. Se passaram muitos anos e ele vai dizer: mestre, lembra aquele dia que você pegou essa mulher? O mestre responde: sim, eu a peguei e a deixei na outra ponte. E você continua carregando-la? Então, mais ou menos na metáfora que remonta, a gente carrega muitas experiências negativas, muitos medos, e aquilo vai tomando conta da gente, a gente vai crescendo e a gente não consegue se movimentar, fica, né, muito forte. Eu não sei se minha colaboração ajudou, mas tentei colocar como que acontece o medo. Bem, muito bom, né? Porque ficou bem claro. Essa história do monge também é bem interessante, né? Enquanto a gente fica segurando as coisas em vez de Exatamente. simplesmente liberar elas, né? Tirar elas da nossa frente. Bem, para a Mônica. Alô? Silvia, pode falar. Medo é uma característica innata do ser humano, né? Todo ser humano tem medo. E esse medo faz parte da evolução humana. Uhum. Mesmo que esteja relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. Mas, em alguns casos, o medo paralisa, o medo nos impede de fazer muitas coisas. E existem vários tipos de medo. Eu vou falar que o medo é como uma planta. Se você não for cuidar com ela, ele vai crescendo, ele aumenta, né? Então, para vencer, é preciso trabalhar a autoestima, o sentimento de desculpa.
sentimento de inadequação. Esse sentimento é que faz termos medo das coisas. Para vencer esse medo, é preciso trabalhar a autoestima aos poucos e de forma gradual, interagir com as pessoas no dia a dia, ir conversando, ir falando, ir expondo a sua dificuldade, e o medo vai diminuindo. Não pode deixar esse medo crescer. O medo é o oposto da coragem. Então, não deixar ele crescer dentro na nossa vida. É isso. Na verdade, Silvia, eu acho que o medo é o combustível da coragem. Quando a gente sente medo de alguma coisa, a gente pode pegar e encontrar formas de simplesmente enfrentá-lo. Porque o medo, ele é protetivo, né? Ele tem essa função de nos proteger do mal, né? Do que a gente considera mal. E então, se a gente pegar, tá, eu tô com medo disso, mas o que que eu posso fazer para poder enfrentar isso? O que que eu posso fazer para resolver esse problema? Se eu tenho medo disso, então o que que eu posso fazer para que eu possa enfrentar esse medo? O que está me faltando? Eu preciso aprender alguma coisa? Eu preciso ter alguma outra habilidade, alguma outra coisa? Então, pode ser que o medo esteja dizendo assim: não entra nessa mata que não tem trilha, sem uma mochila para você se garantir, né? Não entra na mata sem a mochila. Prepara a tua mochila antes e depois entra. Exatamente. E a partir do momento que esse medo é recorrente, que começa a atrapalhar o teu dia a dia, te impedindo de aproveitar as oportunidades, de seguir em frente, de fazer as coisas, você deve buscar ajuda profissional. Sem dúvida, o psicólogo vai te orientar quando não com medicamento. Então é isso. A Gisele está falando que tem uma dúvida. Você quer abrir o seu microfone e falar com a gente, Gisele, por favor? Sim. Oi, meu cabelo. Meus cabelos. Peraí. Eu tenho uma dúvida. Dá para me escutar? Claro, estamos te ouvindo. A minha maior frustração é que, tipo, a gente está tendo que ser, como vocês falaram, o trabalho invadiu a nossa casa. E não é o local. Eu tenho psicóloga, né? Semanalmente, já faz tempo. E ela sempre fala comigo, tipo, a nossa casa não é um ambiente ideal para a gente trabalhar. Mas o que mais me atrapalha é o meu filho, né? E como ele é pequenininho, de 3 anos, ele sente isso e eu fico com muita dó. Porque quando a gente estava em isolamento, vou dar um exemplo, ó. A gente ficou com férias antecipadas e recesso 1 mês e pouco, lembra? Sem trabalhar, em casa. Uhum. Aquela época ali, tirando que eu não sabia se eu ia ter que trabalhar em janeiro e fevereiro depois, tirando isso, a minha vida estava perfeita. Eu fazia minhas atividades físicas, eu lavava janela e calçada toda semana, a casa estava um brinco, a marmita do meu marido estava pronta toda noite para levar no outro dia, e eu fazia todos os dias 5 atividades com o meu filho, entendeu? Que tinha sobrado lá da apostila de uma creche quando ele ia na particular, numa época lá, e daí ele não ia todo dia, então sobrou muita coisa. Então eu fazia todo dia várias atividades com ele, ele era o meu foco, era tudo em torno dele. Então quando eu tive que começar a trabalhar, complicou. Então hoje, imagina, eu estou ali fazendo atividade, ou postando planejamento, ou mandando relatórios, porque eu tenho relatórios diferenciados nas 2 escolas, sabe? Um pede para analisar outro vídeo, outro pede, são 2 escolas, cada uma trabalha de uma forma, então eu sempre tenho coisa dobrada para fazer. Eu tenho todas as turmas, tem um amigo meu que tem uma turma só, porque dividiu. Então, eu trabalho muito mais do que outros colegas meus. Eles falam: Gisele, como é que tu aguenta? Tu tá sempre trabalhando. E daí, meu filho criou o hábito, e ele fala: mamãe, eu quero fazer as coisas da creche. Ele vem com os guache na mão, querendo derramar pela casa, né? Se eu deixar, ele derrama, porque ele tem 3 anos. Ele não tem consciência, ele já vem abrindo o pote de guache. E eu ali atendendo mãe de aluno, postando atividade, fazendo atividade, eu não consigo me concentrar. Então, agora às vezes eu trabalho à noite até 2, 3 da manhã, eu mando e-mail,
entendeu? Porque eu não tô conseguindo, durante o dia, ser mãe, só que daí eu tô dormindo mal, né? Eu tô acabada. Porque uma professora falou assim para mim, muda a tua rotina e trabalha na hora que ele dormir. Só que ele dorme 11 horas, meia-noite. Então, ele tem muita energia. Mesmo que ele não durma tarde, ele dorme tarde. Ele tem muita energia. Então, imagina, daí as coisas que eu preciso. Eu não tenho capacidade de me concentrar com ele conversando comigo e berrando o dia inteiro fazendo barulho de bombeiro, porque ele é muito barulhento, igual a mãe dele, sabe? Ele não puxou o pai, puxou a mãe, infelizmente. Então, é mais uma Gisele dentro de casa e eu não consigo me concentrar, tipo, elaborar atividade. Então, eu faço à noite essas coisas. Só que daí eu não estou vivendo, né? Eu não faço exercício, eu não faço comida, às vezes, para meu marido. É bem como vocês falaram, é frustrante. Eu aqui no notebook, sedentária, né? Tipo, com a bunda quadrada. O meu filho falando, mamãe, vem brincar comigo. Mamãe faz as coisas da creche. E eu não posso, e eu estou trabalhando. E ele não entende. Aí ele tenta trepar no notebook, porque ele está com o time do notebook, porque eu só do trabalho. Ai, mamãe, bota o celular para lá e vem brincar comigo. Ele sente a falta, assim, sabe, de como era antes. Daí tu vê a sujeira na casa, não dá para fazer. Dá vontade de sumir. Sendo bem sincera, às vezes dá vontade de sumir, sabe? Mas eu tô fazendo o que eu posso, né? Às vezes eu trabalho de madrugada para às vezes ter tempo pro Theo, né? Porque também ele tira minha concentração. Tem coisas que eu não consigo fazer com ele junto, Sim, sabe? com Gisele, certeza. é Silvia que está falando. Está me ouvindo bem? Aham. Então, Sim. eu acho que essa nossa fala de hoje caiu no teu colo. Certinho. Observa ali como a Ana coloca sobre estabelecer a rotina. A Hortência também falou, eu também falei sobre a hora de dormir, a hora de acordar, um momento para tudo. Sabe, Gisele? Isso é bíblico. Isso é bíblico, diz que há momento para todas as coisas. Há tempo para amar, há tempo para chorar, há tempo para dormir, há tempo para comer, e nós é que precisamos estabelecer esse tempo com os nossos filhos, no meu caso, com os nossos netos, com os nossos maridos. E observa que você disse também assim, a marmita do meu marido eu faço, brincar com o meu filho eu brinco. E para Gisele, o que ela tem feito para Gisele? Pense nisso. Ah, não, eu dou meus pulos, né? Pego a moto e vou lá pro estaleiro caminhar, né? Porque senão a gente fica louco, sinceramente. Eu faço, sabe o que eu tô fazendo? Eu faço corrida no lugar que as professoras de educação física postaram e viralizou o vídeo, sabe? Aí eu recebi numa escola aí eu faço corrida no lugar, daí eu faço umas danças em casa, daí eu faço alongamento, ou eu vou caminhar, mas eu não consigo fazer todo dia, né? Mas eu faço toda semana. Porque senão a mente da gente, a gente fica doente, né? É Nossa, muita com coisa. certeza, Gisele. Isso, fazer pelo menos 3 vezes na semana, 30 minutos, já é bem legal, assim, sabe? Mas todas as vezes que você se sentir muito confusa, muito agitada, pega e faz também uma corridinha no lugar, faz alguma coisa que possa te liberar um pouco dessa energia, porque a, a gente tem um acúmulo muito grande de cortisol, né? O hormônio do estresse. E a única forma, uma forma excelente para fazer isso, e a única forma para você liberar esse cortisol é você poder fazer exercício físico. Então você joga para fora toda aquela bomba de energia que o cortisol te trouxe, né? Não fica acumulando em você, sobrecarregando o teu coração, por exemplo, e você joga para fora através dos seus músculos. Você usa isso como algo para te impulsionar, né? Então, dá uns pulinhos, faz uns polichinelos, alguma coisa assim, já ajuda a soltar os músculos e fazer um relaxamento ali. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês gostariam de dar um feedback, gente? Eu gostaria de ouvir de vocês como é que foi esse encontro,
Se quiserem escrever no chat, se foi legal, se não foi, o que vocês aprenderam, se quiserem falar pelo microfone. Eu gostaria muito de ouvir de vocês como é que foi. O que vocês aprenderam hoje? Com qual ideia que vocês saem desse encontro hoje? Obrigada, Gisele, pelo teu feedback, né? Isso aí, coloca em prática mesmo. Todas nós precisamos, né? E com criança pequena em casa realmente é complicado, mas é preciso também ter aquelas conversas um pouco desagradáveis com o esposo e colocar as coisas às claras, né? Para poder dividir um pouco essa carga, senão fica muito pesado. A gente tem um dado aqui da Secretaria de Educação que 96% das pessoas que estão acompanhando os seus filhos no ensino à distância são as mulheres. Então, nós que somos da educação, somos aí a maioria mulheres, a maioria de nós, quem tem filhos, né, menores, estão cuidando dessa parte também, além da casa. E quando estão em casa, tem essa questão de não ter o limite bem estabelecido, né? E aí as pessoas que estão que veem a gente em casa acham que a gente não está trabalhando, né? Então, assim, uma dica que eu tenho, acho que eu não falei ainda, mas aquele momento de autocuidado lá do início da manhã, que eu falei que o melhor momento do autocuidado é de manhã, vocês podem fazer o seguinte: pega, toma um banho, troca de roupa. Se quiser fazer, se tem costume, passa uma maquiagem. Se não tem costume, não precisa. Mas coloca uma roupa como se você fosse sair de casa para trabalhar. Porque aí o seu corpo entende que você vai entrar no momento do trabalho. O seu cérebro entende dessa forma e a sua família, porque daí delimita um pouco mais. E quando você sai do seu momento de trabalho, estabeleça essas horas, quando você sai, troca de volta. Troca de volta para uma roupa de casa, porque isso ajuda bastante a delimitar qual é o espaço do trabalho e qual é o espaço da casa para você, tá? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Isso, Sônia, bem isso. Tem que fazer mesmo para você conseguir se localizar enquanto trabalhadora dentro de casa, né? Enquanto home office. Ah, a Jaqueline falou aqui alguma coisa, vamos ver. É essencial que tenhamos o entendimento de que essa é uma situação nova e que nós precisamos nos adaptar a isso. O maior problema para mim ainda é a sensação de impotência. Sim, Jaqueline, e essa sensação de impotência, você precisa analisar se da onde que está vindo. Impotência diante do quê? Diante do Covid, diante do trabalho remoto, diante da dupla jornada em casa. O que está te trazendo essa sensação de impotência? Porque daí você, ó, ela está falando aqui, já que, como você mesma disse, ainda há quem diga que não estamos fazendo nada. Pois é, mas estão, né? E nós temos que ter a consciência de que estamos fazendo tudo o que é possível para o momento. Porque essa é a realidade. Nós estamos fazendo tudo o que é possível para esse momento. É um momento novo, é um momento difícil e é um momento que a gente não pode controlar, no sentido de que a gente não sabe quando vai acabar e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É uma incerteza e a gente precisa lidar com essa incerteza de uma forma em que
a gente consiga transformar essa preocupação com algo incontrolável em algo que a gente possa controlar. Por exemplo, a gente está preocupada com o Covid, certo? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode, é, na verdade, estar lavando as mãos, evitando sair de casa, fazer os cuidados, né? O que a gente pode fazer com relação a isso é ter os cuidados para evitar a contaminação. Jaqueline, você falou aqui, é a desvalorização do nosso trabalho, né? Na verdade, esse é um momento em que o trabalho das professoras e dos professores está sendo super valorizado, porque está todo mundo passando dificuldade com as crianças em casa, tendo que ensiná-las em casa, as pessoas não têm o conhecimento, né, a prática que vocês têm, tá? Então, Ana, só um pouquinho. pode falar. Jaqueline, deixa eu só salientar ali a questão do que eu quis dizer com desvalorização. Esse fato de a gente ouvir ainda na rua, de pais, de pessoas, né, na rua, que os professores não estão fazendo nada, que as atividades não servem para nada, que é só para encher linguiça. Esses comentários que deixam a gente com essa sensação de impotência. E, infelizmente, a gente ouve ainda. Pelo menos eu ouço muito em vários lugares. Entendeu? E às vezes essas mesmas pessoas que falam isso são aquelas pessoas que estão na rua sem máscara, que não estão se cuidando, que deixam as crianças soltas na rua. Aí é o que deixa a gente mais frustrada ainda, porque a gente está se cuidando, a gente está evitando de sair, a gente está trancado dentro de casa com o filho, isso e aquilo, fazendo o possível e o impossível, que nem a Gisele disse, dentro das nossas capacidades, corrigindo a atividade, fazendo atividade, e a gente ouve essas coisas. Então, é o que deixa a gente, digamos assim, com essa sensação de impotência, frustração, sei lá. Eu já fui pior. A Hortência me conhece, eu sou daquela que surta. Mas eu já consegui controlar melhor os meus surtos. Que bom, Jaqueline. Olha só, justamente. Mas isso tudo que você me falou, também, eu só quero te. Eu sei que o teu sofrimento é válido e ele existe, tá? Eu sei que você está sentindo essa dor de ter essa frustração, tá? E eu respeito isso. Ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer uma provocação, né? Porque psicólogo serve para fazer isso, para provocar. Tudo isso que você me falou foi em relação aos outros. Você me trouxe preocupações que estão fora do seu controle. Então, quando você fala que é a opinião do outro, que está falando que o seu trabalho não está funcionando, que o seu trabalho não faz diferença, é a opinião do outro. A opinião do outro a gente não pode mudar. A gente tem que ter a certeza conosco, dentro da gente, que o que a gente está fazendo é o melhor possível para esse momento, tá? Então, se segura naquilo que você sabe que é. E não se importa com a opinião dos outros. Porque as pessoas que estão lá de fora, sem máscara, deixando as crianças soltas na rua, essas pessoas, a opinião delas não presta para nada. Elas já estão fazendo tudo errado, sabe? Então, você não deve se preocupar com a opinião dessas pessoas. E sim, pergunta para sua família. Se você quer a opinião de alguém, pergunta para sua família, pergunta para suas colegas, pergunta para sua gestora, se elas acham que você está fazendo um bom trabalho ou não. Se o que você está fazendo a diferença ou não. E eu tenho certeza que essas pessoas que são próximas de você vão dizer que você está sim fazendo um bom trabalho e que o que você tem feito faz a diferença na educação, tá? E a opinião dessas pessoas que se importam com a gente, que também estão aí na luta todos os dias, é que vale a pena ouvir, tá? Porque senão a gente fica escutando todo mundo e se perde do que a gente acha importante. Eu tenho um livro maravilhoso, já que você falou sobre isso
da questão de ser opinião dos outros, né? Eu quero ler aqui para vocês um pedacinho. O nome do livro, ele é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e ele fala sobre vulnerabilidade e vergonha. Então, a autora inicia com isso aqui. O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta o que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Ou seja, a gente não deve ouvir a opinião das pessoas que não estão fazendo o mesmo esforço que você. E sim, somente ouvir a opinião daquelas pessoas que estão ali ao teu lado, lutando junto contigo, tá? Que esse recado fique para todas, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje e poder se encontrar em algum outro momento, que a gente está montando esse projeto, Sala das Professoras Virtual, que ela é um lugar onde a gente vai poder conversar mais, vai ter mais interação de vocês também, e que a gente vai abrir as inscrições na semana que vem, tá bom? Hortência, Silvia, gostariam de fazer os agradecimentos finais? Muito obrigada, tá, gente, pela oportunidade de nos receber, de nos dar o seu tempo, né? A honra de ter o seu tempo, né? Então, muito obrigada. Eu queria também agradecer a contribuição de vocês, né? Os profs, a escola, a diretora, fomos muito acolhidos. A gente dá aquilo que a gente tem, né? Então, foi muito. Eu me senti acolhida e com certeza que vocês também, né? Mas eu queria terminar minha fala lembrando. É importante lembrar, né? Porque a gente muitas vezes não lembra o que a Ana acabou de falar, que muitas coisas não foram canceladas. Foram canceladas muitas coisas, obviamente que a gente não pode, mas nada foi cancelado dentro da família, dentro da casa. Não foi cancelada a música, não foi cancelado o canto, a dança, o riso, os exercícios, os abraços. Dentro de casa, gente, não foi cancelado nada, além de nós cuidarmos a higiene que é dia a dia, normal, dentro de nossa própria casa, tá? Isso quero deixar de importante para nós lembrarmos que dentro de casa nós estamos livres para fazer uma dança entre todos nós. Obrigada, gente. Eu agradeço também. Só gostaria de deixar para, acho que foi a Jaqueline, né, que falou sobre a questão da desvalorização. Jaqueline, esse sentimento de desvalorização que todos nós sentimos, mas isso só pode acontecer, não é possível valorizar aquilo que você conhece. Se tem alguém que está nos desvalorizando, provavelmente não conhece o nosso trabalho. E se não conhece o nosso trabalho, não merece nossa consideração. Todos precisam de reconhecimento, mas você dá reconhecimento também para quem merece, para quem tem feito alguma coisa. Se você tem feito, fique tranquila. O maior reconhecimento, o meu entendimento, é a tua consciência, para você estar bem com você. Eu fiz o que foi possível dentro das minhas possibilidades. É isso. Fique bem, Jaqueline. Qualquer coisa, entre em contato com a Hortência, que é a psicóloga da tua escola, e você estará muito bem assistido.
Muito obrigada a Foi todos. um prazer. Foi um prazer ouvir a Jaqueline. Você trouxe bastante contribuições, viu? Serviu para muitas pessoas. Com certeza, né? Obrigada, gente. Todas que Tudo de bom. participaram, muito obrigada, tá? E eu espero que a gente se encontre em breve novamente. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, obrigada. Obrigada a você, Sônia. Tchau, fiquem com tchau, Deus. Sônia. Foi um prazer te Tchau, ver. Hortência. Que bom te ver. Obrigada. Tchau. Tchau, Patrícia. Tchau, Tchau, Mônica, Hortência. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, colegas. Tchau. Tchau, Rosalita. Tchau, Beijo. Roseli. Patrícia. Tchau, tchau. Jaqueline. Patrícia. Rosângela, Pamela, Inês, Eliana. Tchau, Ana. Tchau, Tchau, tchau. obrigada, Hortência. Beijo para todos vocês. Beijão. Tchau, tchau, muito obrigada, viu? Ai, obrigada a você, Rosali. Espero que tenha gostado.